E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Vamos falar aí do concurso 1097 com um prêmio maravilhoso aí de R$1.500.000. Loteca 1096 deu o óbvio, né? Acumulou também com uma grade complicadíssima daquela. Apenas 2 pessoas fizeram 13 pontos e levou pouco mais aí de R$38.000, um ótimo prêmio aí para 13 pontos. Parabéns aí os acertadores. E agora bola para frente, Loteca 1097, sinceramente na minha opinião uma grade um pouco mais tranquila do que a Loteca 1096. Vai depender agora da situação de cada time aí após esse meio de semana. Sem enrolação, vamos pro primeiro jogo aqui, Corinthians e Portuguesa. O que nós temos de informação aqui são os últimos jogos entre essas duas equipes. Em fevereiro de 2023, um 0-0 entre eles. 2019, uma Copa Paulista, o Corinthians ganhou de 1-0 e somente em 2019 a Portuguesa ganhou de 2-1. Nos últimos confrontos entre eles, uma vitória para o Corinthians, um empate e uma vitória para a Portuguesa. Aqui na classificação do campeonato tá assim: Corinthians, quarto colocado do grupo, 4 derrotas consecutivas, 3 pontos. Situação braba aí para o Corinthians. Já a Portuguesa, ela é a terceira do grupo com 3 pontos. Também não tá numa situação legal, 3 derrotas consecutivas. Então aqui se torna praticamente o jogo dos desesperados. Uma informação que chegou hoje: Mano Menezes já não é mais técnico do Corinthians. O Corinthians está tentando contratar o treinador do São Bernardo do Campo, mas se ele vier para o Corinthians, tem uma regra de que ele não pode treinar, não pode ficar na beira do campo. Então tá um rolo gigantesco aí no Corinthians. O Corinthians vai ter uma partida difícil aí durante a semana, se eu não me engano é contra o Santos, na Vila Belmiro. Se perder, a situação vai ficar complicadíssima. O Corinthians que já tá na zona de rebaixamento aí do Campeonato Paulista, vão cair 2 times, então não tá fácil a coisa, hein? Para essa Loteca 1097, como de costume, tô indo de 5 duplos. E para essa partida eu vou usar já o meu primeiro duplo, porque 2 times complicadíssimo aí de fazer uma análise, né? Se olhar as últimas partidas dessas duas equipes. Para essa primeira partida eu tô indo de vitória do Corinthians ou vitória da Portuguesa. A situação não tá nada fácil para as duas equipes. Jogo 2, Flamengo e Volta Redonda. O que nós temos de informação aqui é que o Flamengo ele é o 6º colocado, tem 9 pontos, 5 jogos, né? 2 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota até o momento. Tem 7 gols marcados e sofreu 1. Já o Volta Redonda ele é o 9º colocado, tem 7 pontos em 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. 8 gols marcados e sofreu muitos gols aí, né? 7 gols sofridos. Nos últimos confrontos diretos entre eles, tá assim: o Flamengo em 2023 venceu Volta Redonda por 3-1 fora de casa, depois um empate entre eles em 2022, em 2021 o Flamengo ganhou de 4-1 e daí por diante já fica muito longe, né? Eram outros times, outras épocas, não compensa nem falar aqui no vídeo. O que eu trago de informação aqui sobre a classificação do campeonato: nós vimos ali em cima que o Flamengo ele é o 6º colocado e o Volta Redonda ele é o 9º colocado, mas eu tenho mais algumas informações aqui que é o confronto direto entre eles. 71 jogos entre eles, o Flamengo ganhou 54 jogos e o Volta Redonda só ganhou 5. Empates foram 12 e gols marcados 152 para o Flamengo e 46 para o Volta Redonda. Bom, nessa partida aqui o Flamengo vai estar jogando dentro de casa. A dúvida é: será que vai vir com o time titular? Se vier com o time titular, eu tô indo seco na vitória do Flamengo. O Flamengo que jogou nesse final de semana contra o Vasco, dava para ter saído com a vitória, mas o Gabigol aí acabou perdendo um pênalti, né? E os ataques, né, durante a partida não foram eficientes aí, tanto do Flamengo como do Vasco. Jogo 3, Chapecoense e Joinville. O que eu tenho de informação aqui é que a Chape ela é a 9ª colocada do campeonato, ganhou uma partida, empatou 2 e perdeu 2 também. Tem 5 gols marcados e sofreu 6 gols. Já o Joinville ele é o 8º colocado, ganhou uma partida, empatou 3 e perdeu 1. 7 gols marcados e sofreu 7. Só de olhar aqui dá pra ver que os dois estão fazendo uma campanha bem ruim aí no campeonato catarinense, hein? Os últimos confrontos aí entre eles, 5 vitórias para a Chape, 1 empate e 3 vitórias para o Joinville. A classificação do campeonato tá assim: Joinville, 8º colocado com 6 pontos, tá vindo de 2 empates consecutivos, e a Chapecoense, 9ª colocada no campeonato com 5 pontos, tá vindo de uma derrota e um empate. Bom, a maior vantagem que eu vejo aqui é a Chapecoense jogando em casa. Por esses históricos e números, é um jogo bem equilibrado. Os dois times aí no campeonato catarinense não estão
estão com bons números, né, nesse começo de campeonato, mas as coisas podem melhorar para eles, né? Para essa partida aqui, vou usar o meu segundo duplo. Eu tô indo de Chapecoense e empate entre eles. Jogo 4, Ponte Preta e São Paulo. O que eu tenho de informação aqui é que o último jogo entre eles foi em fevereiro de 2022. O São Paulo ganhou de 2-1 fora de casa. Pois em março de 2020, 2-1 também na casa do São Paulo. O São Paulo saiu com a vitória. E somente em 2019 uma vitória da Ponte Preta. Nos últimos confrontos entre eles, uma vitória para a Ponte Preta, nenhum empate e 2 vitórias para o São Paulo. A classificação do campeonato tá assim. São Paulo, ele é o líder do grupo com 10 pontos, tá vindo de 2 vitórias consecutivas e um empate. Já a Ponte Preta é a terceira do grupo dela, tem 6 pontos, tá vindo de um empate e uma vitória. O São Paulo tá vindo aí de uma euforia muito grande, né, nesses últimos jogos, que quebrou o tabu em cima do Corinthians, né, de não ganhar dentro do estádio do Corinthians. E nesse final de semana foi campeão aí da Supercopa em cima do Palmeiras. Na nossa enquete aí que colocamos, né, sobre essa partida, o Palmeiras tinha ganhado aí por uma diferença pequena, mas tava dando vitória do Palmeiras. Empate ficou em segundo lugar e a terceira posição aí para a vitória do São Paulo. Sinceramente, o São Paulo jogou de igual para igual, não deu para falar que o São Paulo foi melhor ou o Palmeiras foi melhor. O jogo foi decidido aí nos pênaltis, mas para esse jogo aqui contra a Ponte Preta, o São Paulo tá vindo bem embalado. Mesmo que o São Paulo coloque um time mesclado, provavelmente vai jogar sem o Lucas, né, que ainda continua machucado, mas esse ano o São Paulo tá com um elenco bem reforçado. Mesmo jogando fora de casa, tô acreditando que o São Paulo é o favorito. A Ponte Preta vai ter trabalho aí para conseguir segurar essa empolgação aí do São Paulo. Por esse motivo, eu tô indo seco na vitória do São Paulo. Mas para essa partida aqui também, do jogo 4 da Loteca 1097, cabe um empate tranquilo aí. Empate e vitória do São Paulo. Como eu tô indo de 5 duplos, eu tô colocando vitória seca aí do São Paulo. Jogo 5, Vitória e ABC. Vitória da Bahia e ABC do Rio Grande do Norte, Copa do Nordeste. Aqui o que eu trago são os últimos confrontos entre eles, né? O Vitória ganhou de 2-0 ano passado em abril pelo Brasileirão Série B. Pela Copa do Nordeste em fevereiro, o Vitória também ganhou de 3-0 fora de casa. E outro jogo em fevereiro aí pela Copa do Nordeste, o Vitória jogando em casa empatou em 1-1. O que eu tenho de informações aqui no confronto direto é que o Vitória tem 2 vitórias, 6 empates entre eles e o ABC 2 vitórias. Aqui na classificação do campeonato, o Vitória ele é o 5º colocado do grupo dele, tá com um empate e um ponto aí, válido pela Copa do Nordeste. Já o ABC, ele é o 4º colocado do grupo, também aí com um empate, um ponto. Bom, para essa partida aqui do jogo 5, eu tô levando mais em consideração esses últimos jogos do ano passado. O Vitória levou uma boa vantagem, vai estar jogando agora dentro de casa. E como é a segunda rodada aí da Copa do Nordeste, não tem uma base ainda muito grande pra gente ter uma noção, eu tô indo de Vitória seco no jogo 5 aqui da Loteca 1097. Jogo 6, Bragantino e São Bernardo. O que eu tenho de informação aqui, que em janeiro de 2023, a partida entre eles terminou 1-1. Em fevereiro de 2022, o São Bernardo ganhou em casa de 1-0 do Bragantino. E aqui uma informação, né, que em 2018 o São Bernardo também ganhou de 1-0 pela Copa Paulista do Bragantino. Nos últimos confrontos direto entre eles, nenhuma vitória do Bragantino, 2 empates e 2 vitórias de São Bernardo. A classificação do Campeonato Paulista tá assim. O Bragantino, ele é o líder do grupo dele com 7 pontos, tá vindo de uma vitória. Já o São Bernardo, ele é o 3º colocado com 8 pontos, tá vindo de um empate e uma derrota. Aqui o São Bernardo, mesmo sendo o 3º colocado do grupo dele, tem mais pontos que o Bragantino, com os mesmos números de jogos. A diferença é que nos últimos 5 jogos, o São Bernardo tem uma derrota a menos aí que o Bragantino. Acredito que não vai ser um jogo fácil aí pro Bragantino, mesmo o jogo sendo na casa do Bragantino. Na primeira rodada, o Bragantino perdeu, né, pro Água Santa, então não dá pra confiar muito aí no mando de campo. E esse histórico aqui também do confronto direto, né, nenhuma vitória pro Bragantino, tá pesando um pouco. Por esse motivo, eu tô indo da vitória do Bragantino e empate entre eles. Caso você tenha costume de jogar um triplo, essa aqui é uma partida que eu jogaria um triplo aqui pra garantir. Jogo 7, Novo Hamburgo e Juventude, Campeonato Gaúcho. O Novo Hamburgo, ele é o 5º colocado do campeonato, ganhou 2 partidas, empatou 2 e perdeu 1. Tem 4 gols marcados e sofreu 3. Já o Juventude, ele é o 3º colocado do campeonato, ganhou 3, não empatou nenhuma e perdeu 2. Tem 8 gols marcados e sofreu apenas 2 gols.
Nos últimos confrontos entre essas duas equipes, nenhuma vitória do Novo Hamburgo, 5 empates e uma vitória do Juventude. A classificação do campeonato tá assim: o Juventude, ele é o terceiro colocado com 9 pontos, tá vindo de um empate e 2 derrotas. Já o Novo Hamburgo, ele é o quinto colocado com 8 pontos, a diferença apenas de 1 ponto, briga direta aí pela posição, tá vindo de uma vitória, um empate e uma derrota. Dá pra ver que vai ser um jogo bem equilibrado entre eles. Dois times aí que vão brigar por essa posição. Mais um joguinho aí que cabe um duplo ou um triplo, porque o Novo Hamburgo vai estar jogando em casa. O Juventude não empatou nenhuma vez, mas em compensação já perdeu 2 jogos. E como vai estar jogando fora de casa, para essa partida aqui eu tô indo seco no empate entre eles. Tô levando um pouco em consideração esses 5 empates aí nos últimos confrontos, né? Dá pra ver que as partidas são bem equilibradas quando eles jogam juntos aí. Jogo 8, campeonato inglês, West Ham e Arsenal. O que temos de informação? O West Ham, sétimo colocado no campeonato, ganhou 10 partidas, empatou 6 e perdeu 7. Tem 36 gols marcados e sofreu 36. Já o Arsenal, segundo colocado no campeonato, ganhou 15 partidas, empatou 4 e perdeu 4. Tem 47 gols e tomou apenas 22 gols. Nos últimos confrontos entre eles, 3 vitórias para o Arsenal, 2 empates e 8 vitórias para o Arsenal. A classificação do campeonato tá assim: Arsenal, segundo colocado, com 49 pontos, tá vindo de 3 vitórias consecutivas. Já o West Ham, ele é o sétimo colocado no campeonato, com 36 pontos, tá vindo de uma derrota e 3 empates. Arsenal é outro time que tá bem embalado no campeonato inglês. A briga tá em aberta aí entre o Manchester City e o Liverpool. O Aston Villa ali tá correndo por fora. Tô acreditando que mesmo o Arsenal jogando fora de casa, não vai deixar passar essa oportunidade aí de manter a briga em aberto. O City ganhou sua partida hoje, segunda-feira, tá embolando tudo. Então é um jogo bem importante pro Arsenal aí. Tô levando em consideração também o histórico e os números aqui estão bem a favor, né, do Arsenal, né? Eu tô indo de Arsenal seco aqui nessa partida, mas é outra partida aí que cabe um duplo tranquilo aí, empate ou Arsenal. Jogo 9, campeonato catarinense, Avaí e Criciúma. Avaí é o segundo colocado aí do campeonato, ganhou 3 partidas, empatou uma e perdeu uma. Tem 12 gols marcados e sofreu 10. Já o Criciúma, ele é o primeiro do campeonato, ganhou 4 partidas, não empatou nenhuma e perdeu um jogo. Tem 9 gols marcados e sofreu 3. Nos últimos confrontos entre eles, 6 vitórias para o Avaí, 2 empates e 6 vitórias para o Criciúma. A classificação do campeonato tá assim: Criciúma, líder do campeonato, com 12 pontos, tá vindo de uma derrota e 3 vitórias consecutivas. Já o Avaí é o segundo colocado com 10 pontos, briga direta aí pela posição, tá vindo de um empate e 2 vitórias. Clássico catarinense, jogo bem complicado. Geralmente o Avaí é muito forte dentro de casa. A briga aqui é direta pela posição, uma motivação a mais aí para as duas equipes. Pelos números ali, o Criciúma leva uma pequena vantagem, porque é início de campeonato, mas para essa partida aqui do jogo 9 da Loteca 10,97, como eu não quero gastar mais que 5 duplos nessa grade, eu tô indo seco na vitória do Avaí. Tem a vantagem de jogar em casa. Jogo 10, Goiânia e Atlético Goianiense. O Goiânia é o terceiro colocado no campeonato, ganhou 3 partidas, empatou 2 e perdeu uma partida. Tem 9 gols marcados e sofreu 5. Já o Atlético Goianiense está na 8ª posição, ganhou 2 partidas, empatou 1 e perdeu 2. Tem 5 gols marcados e sofreu 5 também. No confronto direto entre eles, uma vitória para o Goiânia, nenhum empate e 2 vitórias para o Atlético Goianiense. Já a classificação do campeonato tá assim: o Goiânia é o terceiro colocado do campeonato, surpreendendo aí muita gente, tá com 11 pontos. Nos seus últimos 5 jogos, nenhuma derrota, e seus últimos 3 jogos tá assim: uma vitória, um empate e uma vitória. Já o Atlético Goianiense, ele é o 8º colocado, tá com 7 pontos, e seus últimos 3 jogos é uma vitória e 2 derrotas. O Atlético Goianiense é um time de mais expressão aí no Brasil, mais conhecido, mas o Goiânia aí tá fazendo um bom campeonato goiano, vai estar jogando dentro de casa. Acredito que é um jogo bem difícil aí pro Atlético Goianiense. No histórico, o Atlético Goianiense tem uma vitória a mais, mas se olhar os últimos 5 jogos, o Goiânia tá com uma sequência melhor que o Atlético Goianiense. Por esse motivo, eu tô indo na vitória do Goiânia e vitória do Atlético Goianiense. Esse aqui é o meu quarto duplo. Jogo 11, Campeonato Paulista, Inter de Limeira e Botafogo de São Paulo. O que nós temos aqui, que o último jogo entre eles, 3-0 pro Botafogo em casa. Depois, somente em 2020...
Inter de Limeira 3-0, jogando em casa. E o Botafogo tem mais uma vitória aí de 2-1 contra a Inter de Limeira, jogando em casa. O confronto direto entre eles está assim: uma vitória da Inter de Limeira, nenhum empate e 2 vitórias do Botafogo. Já a classificação do campeonato, Inter de Limeira é o terceiro do grupo, com 4 pontos. Nos seus últimos 5 jogos, apenas uma vitória, e o seu último jogo foi exatamente essa vitória. Já o Botafogo, ele é o quarto colocado do grupo, com 8 pontos. Nos seus últimos 5 jogos, apenas uma derrota, e suas últimas 3 partidas, empate, uma vitória e outro empate. Olhando o histórico aqui dos últimos jogos, jogo difícil de se analisar. O Botafogo tem uma sequência melhor do que da Inter de Limeira. A Inter de Limeira vai estar jogando em casa e, apesar do Botafogo levar uma vantagem aí nos confrontos, por essas últimas sequências de jogos aí no campeonato, eu tô acreditando mais num empate e eu tô indo seco nesse empate entre eles. Jogo 12, CRB e Fortaleza, mais um jogo aí da Copa do Nordeste. Último jogo entre eles, Fortaleza ganhou de 2-0 em casa do CRB, depois o Fortaleza ganhou fora de casa de 1-0 e depois mais uma vitória aí do Fortaleza por 2-1. Nos últimos confrontos direto, uma vitória do CRB, nenhum empate e 5 vitórias do Fortaleza. A classificação do campeonato tá assim: o CRB ele tá com 3 pontos, tá vindo de uma vitória aí no último jogo, e o Fortaleza também 3 pontos, líder do grupo aí dele, também tá vindo de uma vitória no último jogo. Começo de Copa do Nordeste, tudo em aberto, a vantagem aí é o CRB jogando em casa. O histórico tá bem melhor aí para o Fortaleza, tanto nas vitórias, né, como nos últimos jogos. Mas o CRB é um time que também complicado de se vencer ali na casa dele. Por esse motivo, eu tô usando mais um duplo, né, meu último duplo aqui. Tô indo de CRB e vitória do Fortaleza. Jogo 13, voltamos aí para o Campeonato Paulista, Água Santa e Ituano. No último confronto entre eles, 3-0 por Água Santa fora de casa. Depois foi 2 empates consecutivos aí no Campeonato Paulista, em 2-2. Agora o Água Santa vai jogar em casa, né? Partida duríssima para o Ituano. Nos últimos confrontos entre eles, uma vitória para o Água Santa, 2 empates e uma vitória para o Ituano. Na classificação do campeonato tá assim: Água Santa, ele é o segundo colocado do grupo dele com 7 pontos, tá vindo de uma vitória. Já o Ituano, ele também é o segundo colocado do grupo dele, tá com 4 pontos, tá vindo de um empate e 2 derrotas consecutivas. Água Santa tem uma leve vantagem nos confrontos, né, das últimas partidas. Olhando os 5 jogos aqui, não tem muita vantagem nem para um nem para outro, tá aquela salada mista. A diferença aqui é que o Água Santa tá com uma pontuação melhor e também vai estar jogando em casa. O Água Santa tá conseguindo bons resultados e tá jogando com consistência, às vezes deixando a vitória escapar por detalhes. Por esse motivo, eu tô confiando aí na vitória do Água Santa em casa. Tô indo de Água Santa seco. Jogo bem difícil aí pro Ituano, hein? Seus últimos 5 jogos, apenas uma vitória. E jogo 14, também Campeonato Paulista, Mirassol e Santos. Nos últimos confrontos entre eles, o Santos 2-1 em casa. Depois o Mirassol ganhou de 3-2 o Santos em casa. E depois mais uma vitória do Santos de 3-1 em casa. Os últimos confrontos entre eles, uma vitória para o Mirassol, nenhum empate e 3 vitórias para o Santos. A classificação do campeonato tá assim: Santos, ele é o líder do grupo dele. Nos seus últimos 5 jogos, 4 vitórias consecutivas, sendo que essa derrota foi apenas para o Palmeiras, né, fora de casa, jogo bem complicado. O Santos tem 12 pontos. Já o Mirassol, ele é o segundo colocado com 6 pontos. O seu último jogo foi uma derrota e nos seus últimos 5 jogos, apenas uma vitória. Em seu grupo aí tem 6 pontos. O Santos tá começando o ano bem embalado, vai pegar um jogo bem importante aí durante a semana que pode ser vital aí para consolidar aí a boa fase. Se eu não me engano, joga contra o Corinthians. Mesmo o jogo sendo fora de casa contra o Mirassol, que é um time difícil de ser batido em casa, eu tô indo seco na vitória do Santos. Vamos aguardar o resultado aí da partida do meio da semana para confirmar mais ainda esse palpite aqui do jogo 14. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que as informações trago aqui nesse vídeo seja útil e possa ajudar aí nos seus palpites. Se você gostou, se inscreva aí no nosso canal, curta, compartilhe e o mais importante aí, deixe um comentário. Se você tiver informações importantes, pode deixar. Se você quiser colocar os seus palpites aí no comentário, fica à vontade. Agora partir para cima desse prêmio aí, 14 pontos, valendo 1,5 milhão, hein? Já tô começando a sonhar de novo aí com o meu helicóptero. Sei que é o sonho aí de boa parte dos brasileiros.
Mas é isso, o prêmio tá excelente, hein? Vamos aguardar aí os próximos capítulos que vai acontecer no meio da semana. Logo, logo aí mais vídeos com informações úteis aí pra gente acertar esses palpites. Boa sorte pra todo mundo. Fui!